Repórter Fraternidade. Tiago Toledo apresenta o programa Cidadão do Universo, exibido pela FEB TV uma vez por semana. Ele mora em Cuiabá e participa da Federação Espírita do Mato Grosso. Tiago e a produtora Marcela Farias Della Mônica vieram ao Céu Jovem, que é a parte da juventude do Congresso Espírita de Uberlândia, expor um pouco mais sobre esse projeto. Tiago, explica para nós o que é o Cidadão do Universo. O Cidadão do Universo é um vlog da FEB TV, produzido em parceria pela Federação Espírita Brasileira e pela Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, a instituição da qual a gente faz parte, como você colocou. É um programa que nasceu de uma necessidade levantada pela FEB TV de nós produzirmos um conteúdo que falasse diretamente à juventude. Esse tem sido, então, o objetivo dos nossos esforços, produzir um material que traga situações do cotidiano, desafios característicos dessa fase da juventude, o final do ensino médio, o ingresso na faculdade, iluminados ou temperados à luz do Espiritismo. A gente tem produzido esse conteúdo, então, para atender essa demanda de um conteúdo voltado para o público jovem, e tem sido uma forma de ampliar o nosso estudo, ampliar o incentivo para que nós, jovens, conheçamos o conteúdo libertador da doutrina espírita. Há uma outra finalidade, que é complementar a essa, que é, assim, enriquecer os nossos encontros de evangelização. A atividade da evangelização espírita, já tradicional no nosso movimento, ela tem sido, assim, um porto seguro para muitos de nós jovens que buscamos o centro espírita, que buscamos no centro espírita um acolhimento. Então, a intenção é que, de alguma forma, esse material produzido também auxilie os evangelizadores na sua tarefa rotineira na casa espírita, a ampliar ou enriquecer esses encontros a partir de um ponto inicial, que é um vídeo de 3 minutos, produzido para a internet, buscar lá nas obras básicas, nas obras subsidiárias idôneas, o conteúdo para enriquecer esse encontro, ampliar a compreensão. Então, tem sido essa a intenção do Cidadão do Universo, que toda quarta-feira tem vídeo novo. E qual que é a preocupação de vocês? Tem que ter uma linguagem mais jovial, mais coloquial? Como é que vocês trabalham? O nosso esforço é manter uma linguagem mais coloquial, mais próxima da experiência da juventude, mas ele parte especialmente do ponto de vista da experiência prática da juventude, situações do cotidiano vivenciadas por todos nós jovens que passamos por essa faixa etária, mas que permanecemos um espírito imortal. Então, eu poderia destacar que o principal eixo ou a principal intenção é iluminar a vivência prática, as nossas experiências, as nossas dificuldades, os nossos dilemas característicos da juventude, fazer a ponte entre essa experiência prática, que nós sentimos cotidianamente na nossa pele, e o conhecimento espírita, que é naturalmente libertador, o consolador prometido por Jesus. Então, o esforço tem sido de manter isso em uma linguagem coloquial, mas atual, de alguma forma, assim, em torno dessas questões que nos afligem e que a gente tem, assim, propriedade de causa para falar, porque passamos por essas experiências diariamente, pelos conflitos, pelas dúvidas, pelas inseguranças. Então, o objetivo tem sido estabelecer essa ponte entre a experiência prática e o conhecimento espírita. E como é que tem sido a receptividade dos jovens a esse projeto? Tem sido interessante. A gente tem viajado o país em algumas oportunidades, participamos recentemente do Congresso Espírita lá do Rio Grande do Sul, estivemos aqui no CEL com uma atividade muito interessante com eles, e a gente percebe que tem feito efeito, tem feito sentido para eles a abordagem, tem auxiliado de alguma forma, que é exatamente o nosso objetivo. E no meio do caminho, nesse contato com o pessoal, a gente descobriu essa outra função do vlog, que é auxiliar os evangelizadores, que a gente não tinha imaginado no início, mas acabou acontecendo. Muitos evangelizadores têm buscado para falar assim, olha, a gente está usando, tem sido um material didático interessante para as nossas aulas, para os nossos encontros de evangelização e também para os pais. A gente tem recebido alguns feedbacks de pais que usam isso no material, na programação do Evangelho no Lar. Usam o material para abordar alguma temática. Eu me lembro uma vez que uma mãe me procurou para falar sobre um vídeo que nós fizemos sobre as drogas, com uma abordagem assim, muito próxima do cotidiano de nós jovens. E ela falou, eu não sabia como falar isso com os meus filhos. E aí eu aproveitei o momento do Evangelho no Lar, a gente assistiu junto o vídeo e fomos conversando sobre isso. Então, tem sido alguns feedbacks muito estimuladores, além, é claro, dos comentários que chegam pelas redes sociais da FEB TV, dizendo que estamos em um bom caminho, pelo menos em um bom caminho. Podemos seguir nesse sentido. Legal. Tiago, qual que é a sua idade? Você participa desde cedo do movimento espírita?
Eu tenho 23 anos, eu nasci espírita, fui apresentado à doutrina pelos meus avós, que me encaminharam à evangelização num centro espírita bem tradicional lá em Cuiabá, e em 2008, eu tinha uns 11, 12 anos mais ou menos, participei de uma peça com o grupo de jovens da federação, foi meu primeiro contato com o trabalho federativo, e depois em 2011 fui convidado para integrar a área de comunicação social espírita. Então, há 9 anos atrás, eu ingressei como trabalhador da federação e a experiência com o trabalho federativo tem enriquecido a minha experiência pessoal, tem iluminado meu coração, tem sido uma ferramenta importante de evangelização para mim mesmo. Então, estou, desde que nasci, no espiritismo, no movimento espírita, melhor dizendo, e desde 2011 mais vinculado ao trabalho federativo, sem perder, é claro, o nosso vínculo com o trabalho no centro espírita. Então tem sido uma experiência interessante, de proporções assim existenciais. Tem sido bom para ressignificar algumas coisas que eu ainda trago no meu coração. E o fato de você ser jovem, pouco mais de 20 anos, cria uma identificação com a turma jovem? Eu imagino que é um elemento que facilita a identificação, sim, facilita, porque assim eles podem perceber a partir da fisionomia, que é assim a parte mais fácil de ser percebida, que há uma mínima identificação, há uma similaridade de tempo mesmo, de experiência passada, e enfim, tem sido um elemento facilitador na nossa comunicação. Para a gente encerrar, repete como que a pessoa pode acessar o conteúdo, em que dia, em que horário? Toda quarta-feira, por enquanto, ao meio-dia, tem vídeo novo no canal da FEB TV no YouTube. É youtube.com/FebTV Brasil. A gente publica um episódio semanal, tem em torno de 3 ou 4 minutos, você pode assistir, deixar o seu comentário, deixar o seu feedback, a sua sugestão de tema para ser abordado, enfim, a gente precisa construir coletivamente essa experiência. E compartilhar, se fizer sentido para você, se fizer sentido para quem está assistindo, compartilhar, passar adiante, enfim, é uma mensagem que pode ser compartilhada assim como um presente. Olha, fez sentido para mim, será que faz para você? E, além disso, fica o convite para a gente acompanhar as redes sociais da FEB TV. FEB TV Brasil, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Tem também as redes sociais da Federação Espírita Brasileira e da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, que, na dúvida, é só dar um Google que a gente encontra, tá bom? Ok, obrigado. A gente conversando aqui com o Tiago, que é o apresentador do Cidadão do Universo. Muito obrigado pela entrevista. Sexto Congresso Espírita de Uberlândia. O Consolador Prometido por Jesus. Dias 22, 23 e 24 de janeiro de 2021. Um novo local para maior conexão com Deus. Espaço de evento Palácio de Cristal. Em meio à natureza, o retrato de uma colônia espiritual aqui na Terra, como nosso lar, morada nova e outras colônias espirituais para aproveitarmos os 3 dias de aprendizado e convivência com Jesus. Um evento para a família, com espaço para jovens e crianças. Nunca temais. Eu seguirei convosco e vos aguardarei por todo o sempre. Sexto Congresso Espírita de Uberlândia, o Consolador Prometido por Jesus. Aguardamos você. Realização Web Rádio Fraternidade.